Então, desde já, eu quero que vocês fechem seus olhos, curvem suas cabeças e vamos orar para que Deus possa colocar a semente da palavra dele em cada coração, em cada mente aqui, e que o inimigo não roube. Amém? Pai Santo, Pai querido, nós estamos aqui, Senhor, diante de Ti, Senhor, da Tua palavra, que será, Senhor, explanada, pregada, apresentada, Senhor, servida, Senhor, nesta noite. Pai, que o Senhor possa, Senhor, em nome de Jesus, iluminar, Senhor, a mente, Senhor, de cada um a respeito, Senhor, da Tua palavra. Que nada, Senhor, possa tirar o foco, que nada, Senhor, possa distrair, Senhor, em nome de Jesus, que caia por terra, Senhor, toda distração, todo roubo do inimigo, em nome de Jesus, eu declaro falência. Pai, em nome de Jesus, que eu possa estar, Senhor, entrando com providência, Senhor, na necessidade da Tua igreja, do Teu povo, dos Teus filhos, das Suas filhas. Alimente, Senhor, pela Tua palavra, Senhor, nessa noite. É o que nós te pedimos, te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Antes de entrar na palavra propriamente dita, eu queria apresentar aqui os visitantes Emilene, André e Davi. Amém? São amigos aí da Sandra e João, né? Sejam muito bem-vindos. Estão em casa, estão na casa do Pai, então sinta-se à vontade. Amém? Glória a Deus. Tem mais alguém? Não... tem o pastor Leandro. Não, o pastor Leandro é visitante aí da casa. Seja bem-vindo, pastor Leandro. Estávamos com saudade. Cris, né? Que saudade de vocês. Estou falando para ela, parece que faz 10 anos, né? Faz um ano só, parece que faz 10. Nossa, que saudade que a gente estava. Sejam bem-vindos de volta. Amém? Glória a Deus. Bom, o tema fala sobre a importância da busca espiritual. A gente podia falar só da busca espiritual, né? Mas aqui é relevante a importância da busca espiritual, né? E já para entrar num versículo propriamente dito aí pelo tema, nós vamos ler em Mateus 7, de 7 a 8. Mateus 7, de 7 a 8. Tem aqui, não? Eu vou ler na minha tradução. Diz assim: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. Amém? Aqui está falando de 3 coisas: pedir, buscar e bater. Pedir, buscar e bater. São 3 coisas que a gente tem que fazer, né? Se a gente for só pedir, só pedir, só pedir. Tem muita gente que faz só isso, né? Só ora pedindo: Deus, me dá isso, Deus, me dá aquilo, Deus, me dá, me dá, me dá. Só pede. Como se Deus fosse um garçom que tivesse que servir uma mesa exclusiva, né? Bom, essa é lógico, é só para quebrar o gelo, tá? Buscar. Quando fala de buscar, né? Quando a gente era pequeno, a mãe falava assim: vai buscar isso, menino, vai buscar aquilo. Vai buscar. Você tem que ir lá, buscar e trazer, né? E bater. Bater aqui no sentido de bater na porta, né? Pedir, buscar e bater. Mas o tema aqui fala sobre busca, né? Esse é o foco, é o centro desse versículo, desse tema. Buscar, a importância de buscar, da busca espiritual. Amém? Eu queria fazer uma ilustração, assim, mais ou menos, uma explicação sobre a órbita da Terra, né? Tem gente que gosta, eu gosto do tema, não sou fissurado, mas eu gosto de saber das coisas, um pouquinho, né, de cada coisa. E a órbita da Terra, quando a gente fala assim, um meteoro, um cometa, entrou na órbita da Terra, né, e todo mundo já fica preocupado, e agora vai vir para a Terra e vai atingir nós aí. Vai acabar o mundo. Entrou na órbita da Terra. Quando entra na órbita da Terra, tem a gravidade que puxa para o centro da Terra.
A Terra, como vocês sabem, é esférica. Então, tanto aqui quanto no Japão, que é do outro lado, vai puxar para o centro. Então, quem está no Japão está de ponta cabeça para nós. Ou nós estamos de ponta cabeça para eles. Mas, em ambos os lados, vai puxar para o centro da Terra, a gravidade. Se você soltar uma matéria, um corpo, um objeto, o corpo físico, né, soltar, ele vai para o chão. Porque a gravidade da Terra, ela puxa para baixo. Amém? Estão prestando atenção? Não sei se vocês vão conseguir entender onde eu quero chegar. Essa é a órbita da Terra. Quando você sai da órbita da Terra, né, você lança lá um foguete, uma espaçonave, um satélite que foge lá e fica lá, gravidade zero. Saiu da órbita da Terra, então lá não vai puxar para lugar nenhum. A não ser que dá um empurrãozinho lá, ele vai para frente, né? Mas não vai puxar mais para o centro da Terra. Saiu da órbita da Terra. As coisas desse mundo nos atraem nós, seres humanos, pessoas. As coisas desse mundo nos atraem. Assim como a gravidade nos puxa para baixo, as coisas desse mundo, se nós não vigiarmos, ela vai puxar você para baixo também. Para esse mundo, ficar preso aqui nesse mundo. E aí, eu quero ir mesclando aqui, para vocês entenderem. Enquanto a gravidade da Terra puxa as coisas desse mundo, puxa você para baixo, as coisas do reino puxam você para cima. As coisas do reino de Deus, a glória de Deus, Deus puxa para cima. Amém? E aí, pastor, qual que é a importância da busca espiritual, então, com isso tudo aí? Nós temos o poder da decisão. Nós temos o poder da escolha. E quando a Bíblia fala que nós devemos largar o pecado, a vida do pecado, são essas coisas que nos atraem para esse mundo, para baixo. Nós temos que deixar de praticar, de fazer, de ser atraídos por essas coisas e buscarmos a atração no céu. A Bíblia fala, pensai nas coisas que são do alto. Tem um versículo que fala assim, olho para os montes, de onde me virá o socorro? Quando fala monte, você pega o monte mais alto aí, não sei se é o Everest. Vamos colocar o Everest aí, que perfura as nuvens, né? Dá a ideia de montanha alta. Então, se você olhar o pico da montanha, no topo da montanha, você tem que olhar para cima. Mas Deus está além dessas montanhas. Deus está acima dessas montanhas. Então, o versículo fala, olho para os montes, e de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que está acima das montanhas. Amém? Quando você cai num poço, vamos lembrar lá de José, caiu lá no poço, num buraco, uma cisterna, não sei como chama aí, mas imagina um buraco fundo. Quando você está no poço, lá no fundo do poço, você olha para baixo, se você estiver muito fundo, você não vai ver nada, está escuro. Se você olha para o lado, você não vai ver nada, está escuro. Mas quando você olha para cima, você vê uma luzinha no fim do túnel. É uma saída. Amém? E a saída nossa é o Senhor. Por isso que quando a gente olha para cima, olha para o céu, a gente vê a saída, o socorro bem presente na angústia. O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém? E quando nós passamos a buscar a Deus, nós automaticamente vamos deixando as coisas desse mundo para trás. Vamos colocar o exemplo aqui de pessoas que não eram cristãs e depois se converteram e hoje são cristãs. Quando não era cristã, era atraído, era preso pelas coisas desse mundo, pelos vícios, enfim, tudo que nós já conhecemos por aí. E aí isso aí nos prendia muitas pessoas viviam, cresciam, morriam nesses vícios porque ficavam presas. Mas quando você aceitou ao Senhor Jesus, o Espírito Santo entrou na sua vida, te libertou, te limpou, Jesus te limpou, a palavra de Deus te limpou, e você começou a deixar esses vícios, e Deus foi fazendo uma obra de libertação de você, essas coisas já não te atraem mais.
A gravidade que está puxando para baixo agora não te puxa mais. Você tem outra gravidade que puxa para cima. Amém? Então você começa a buscar as coisas de Deus. A palavra de Deus é tão interessante que ela fala: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Amém? Então, quando a gente busca o reino de Deus, quando as coisas de Deus começam a nos atrair, nós vamos ver a mudança que nós tivemos em relação ao velho homem. Tem gente que fala assim: olha, eu sei de onde eu vim, eu sei onde eu estou e eu sei para onde eu vou. Amém? Essa é uma convicção que o Espírito Santo dá a cada um de nós. O nosso alvo é Cristo, né? Assim como o Jefferson estava louvando aí, o nosso alvo é Cristo. O nosso alvo é Cristo, assim como Paulo fala, o nosso alvo é Cristo. Nós devemos sempre seguir em frente, nunca voltar atrás. Deixando as coisas que para trás ficaram, eu sigo para o alvo, e o meu alvo é Cristo. Amém? Nós devemos buscar atração nas coisas de Deus. Não sei se vocês estão entendendo onde eu quero chegar. Amém? Glória a Deus. Eu queria ler Salmos 1, também ele é rapidinho. O Salmos primeiro, o primeiro capítulo de Salmos fala sobre escolhas e consequências. E essas escolhas e consequências têm tudo a ver com o tema, que é a busca. A importância da busca busca espiritual, pelas coisas do céu. Amém? Em Salmo 1 diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Vamos dar uma pausa, vamos falar pausando, que acho que é melhor até para explicar. Bem-aventurado quem? O varão que o quê? Que não anda segundo o conselho dos ímpios. Aqui está falando de uma escolha, de uma atração, de um estilo de vida. Aqui está falando de uma mudança, uma transformação. Amém? Então aquilo que já te atraía no passado, já não pode te atrair mais, as coisas desse mundo. Você tem que sentir agora a atração pelas coisas de Deus. Então, você sabe que numa roda de escarnecedores vai sair conversinha, vai sair brincadeira, chacota, enfim, coisa que não agrega valor, coisa que não traz nada de útil e só vai te segurar preso nas coisas desse mundo. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Amém? Meditar não é você ler a Bíblia o dia inteiro, de dia, de noite, ler. Sim, embora se pudesse era até uma boa. Mas meditar é você ler um pouco e ficar pensando nas coisas que são do alto. Meditando nas coisas que são do alto. Amém? Aquilo lá vai te alimentar a sua mente, o seu coração, a sua alma, e você não vai ter tempo para se preocupar em ser atraído pelas coisas desse mundo. Mas você vai passar a meditar nas coisas que são lá do alto. E aquilo vai fazer um bem para a sua alma, para o seu espírito e até para o teu corpo. Amém? Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. A árvore plantada na margem de um rio, né, a raiz dela alcança lá embaixo, pega água e se mantém saudável. A Bíblia fala em outra passagem que até as folhas servem como remédio. Então, aqui fala que tudo que fizer prosperará, será frutífero. Tudo que você fizer, a sua casa, a sua família será abençoada, será próspera, será frutífera. Amém? Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Ou seja,
eles não vão crescer, frutificar, eles não vão ter proveito nenhum. Vai ser passageiro. As coisas desse mundo que atrai, que prende, a pessoa vai viver, morrer e acabou e não fez nada de proveitoso. Amém? Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Olha, a palavra de Deus está falando comigo e com você. Está falando com nós. Amém? Entenda essa aqui, olha. Não, essa aqui é a palavra para o meu irmão aqui. Deus está dando bronca, puxão de orelha. Não é comigo não, eu estou em paz. Vamos pegar como se fosse para nós, amém? Vamos pegar, cada um para nós, a palavra de Deus. Glória a Deus. E na Bíblia fala, de alguns exemplos, eu vou citar aqui só 2, para ser breve. A atração errada, a atração desse mundo. A Bíblia fala da passagem do filho pródigo. E o filho pródigo estava lá com o seu pai e o seu irmão, cheio de funcionários a casa, e uma casa grande. Imagina-se um senhor de propriedade muito rico. E o filho mais novo sentiu atração pelas coisas desse mundo, ele queria conhecer aquilo que ouvia falar, a curiosidade, e ele nunca saiu de casa, mas chegou numa idade e ele falou assim: pai, eu quero me aventurar, eu quero conhecer o mundo. Me dá a minha parte, que eu vou viver a minha vida. E aí o pai fez a partilha, deu a parte dele, e ele saiu para se aventurar nesse mundão. Falei, agora eu vou viver a minha vida, vou conhecer de tudo, vou saber como que é aí fora. E aí, vocês sabem da história. Gastou, conheceu pessoas, enquanto tinha amigos, tinha dinheiro. Perdeu dinheiro, perdeu os amigos. Não é assim na vida que acontece? Aí fora? Às vezes a pessoa tem dinheiro, está pagando isso, está pagando aquilo, opa, meu amigo, né? Acontece uma situação, a pessoa cai fora. Então, ele gastou tudo que ele tinha, em prazeres desse mundo, das atrações das coisas desse mundo. E aí, quando ele estava sem nada, aí eu imagino, eu abro aqui uma entrelinha, aqui um parênteses, aqui, coisa minha, tá, irmãos? Não está na Bíblia, ninguém falou isso, nunca ouvi falar. Mas eu imagino que quando ele perdeu tudo, ele passou na cabeça dele, ele estava ainda bem, porém sem dinheiro. Mas ele falou assim, não, eu não vou voltar para casa do meu pai. O orgulho bateu forte. Não, eu pedi para ele minha parte, e se eu voltar do jeito que eu tô, eu vou ter que me humilhar para voltar para casa do meu pai. Não vou voltar não. Eu vou procurar emprego, vou fazer alguma coisa aí. E a Bíblia fala que o único emprego que eu imagino que ele deve ter procurado vários empregos e não conseguiu. Porque a porta que Deus abre, ninguém fecha, e a que Deus fecha, ninguém. Então, se Deus foi fechando as portas para ele, só restou uma aberta ali. Cuidar de porcos, alimentar os porcos. Na época, irmãos, a Bíblia fala dos porcos, né, do Antigo Testamento, fala de uma conotação meio negativa. Né? Tanto é que em alguma determinada época era proibido, né, comer carne de porco, enfim. Mas não venho no contexto agora, no texto agora, no tema. Mas só tinha essa vaga de emprego para ele. Alimentar os porcos. E aí ele estava vários dias sem comer, se alimentar. E aí ele, alimentando os porcos ali, ele até desejou comer a comida que ele dava para os porcos. E aí quando ele caiu em si, ele falou, puxa vida, estou sentindo desejo de comer essa comida. E lá na casa do meu pai tinha fartura, tinha banquete. Os empregados que estão lá hoje estão bem melhores do que eu, que sou filho. E aí ele caiu em si, e aí ele pensou, falou e depois agiu. Olha só a sequência, pensou, falou e agiu. E eu quero dizer para você, aquilo que você fala se torna poder no mundo espiritual. Seja para o bem ou para o mal, assim como está na Bíblia. Amém? Então ele pensou,
e falou: eu vou voltar para a casa do meu pai. Nem que eu seja considerado um empregado menor da casa, mas eu vou ter que voltar, não vou viver nessa situação, não vou morrer aqui. E aí ele levantou-se e foi. Então ele tomou atitude. A palavra que ele falou tornou poder, deu força para ele voltar para casa. E aí você sabe o final da história, né? O pai viu, abraçou, recebeu, pôs um anel, pôs uma veste, enfim, matou lá um bezerro, lá fez um banquete, né? Um churrasco, enfim, fez a festa. Mas o filho fez essa escolha errada, que poderia ter levado à morte. Mas ele se arrependeu antes. Amém? Queria falar de outra pessoa, um outro caso, rápido, sobre a atração errada. Estava lá no jardim do Éden, Eva. E eu imagino que Eva estava lá olhando aquela árvore do conhecimento do bem e do mal que estava no centro do jardim, que Deus falou para Adão não comer, para eles não comerem, porque no dia que eles comessem, eles morreriam. E ela estava olhando e cobiçando e falava: nossa, que árvore bonita, que frutos bonitos. Mas por que Deus não deixa comer dessa fruta? Posso comer todas menos dessa. E aí veio a serpente. E a serpente começou a chavecar Eva. E olha, muitas mulheres pecam por aí, né? Os caras veem, chaveca, né? E a mulher cai na conversa. Enfim, não vou me aprofundar nisso aí não. Mas Eva, ela já estava sendo atraída por aquela árvore, pelo olhar. Quando veio aquela voz da serpente, aguçou mais a atração dela. E ela falou: olha, realmente, né, eu acho que não vejo nada demais comer o fruto dessa árvore. E foi lá e comeu. Ela sentiu atraída até comer o fruto para se saciar, se contentar pelaquela atração. E aí deu no que deu. Né? E nós estamos aqui de passagem, mas Deus já preparou um plano, glória a Deus, para que nós fôssemos resgatados e voltássemos à casa do Pai. Há um banquete lá no céu nos aguardando. Amém? Glória a Deus. Queridos, eu vou ser bem breve, porque o hora está bem avançada aqui. Há muitas armadilhas nesse mundo. E quando eu falo de armadilha, você lembra da arapuca? Não sei quem já foi do mato aqui. Arapuca para pegar passarinho. Tem aqueles lá do peixe, né? Que você põe lá um cesto lá. Tem o anzol, você pesca o peixe. Tem a ratoeira. Todos eles têm uma isca lá. Todos eles têm uma isca. E aí quando o animal, a pessoa, vamos falar de nós, pessoas com as armadilhas desse mundo, né? Não vamos falar dos animais não, deixa eles, coitados. Vamos falar de nós. Nós nos sentimos atraídos por alguma isca desse mundo, que está lá numa ratoeira invisível, que está numa arapuca invisível, que está num anzol invisível. E aí, se a gente vai até lá, a isca, e a gente morde aquela isca, a gente é pego, a gente é fisgado, a gente é preso. E é essa coisa que o mundo faz para cada um de nós, o ser humano. Ela lança as iscas e aguarda só a gente morder a isca para prender a gente. Nós, como cristãos, temos que estar atentos a essas armadilhas. Nós, como cristãos, temos que saber o que está nos atraindo. Se são as coisas desse mundo, nós temos que deixar, abandonar. E temos que buscar ser atraídos pelas coisas de Deus. Nós temos que buscar ser atraídos pelas coisas de Deus. Hoje eu estava ouvindo um testemunho. Ele durou, o vídeo tem 3 horas e 16 minutos, é muito tempo. Eu assisti quase tudo, a maior parte, assisti a parte que interessa, que eu até vou citar aqui, resumir. A vida de um homem
que foi bandido, traficante. Mas ele contou a história dele desde quando ele nasceu. Com 4 meses, o pai o abandonou. Com 8 meses, a mãe precisava trabalhar e internou ele num colégio de freiras. E lá, ele começou a crescer lá. E quando tinha a idade de 5 anos, já começou a dar uns problemas lá, né? E as freiras começaram a colocar uma culpa nele, já uma projeção de culpa nele, e falar: olha, você vai se tornar um bandido, um assassino, um traficante, porque você não se comporta. E aquelas palavras lá tornaram vida. E se cumpriu na vida daquele menino. E com 13 anos, ele já estava fazendo parte de uma gangue, de uma facção. E com 15 anos, ele já se tornou líder dessa gangue. E, resumindo, ele matou mais de 50 pessoas, sendo que 18 policiais, e sendo que 8 desses policiais é o que tinham matado o pai dele na frente dele. Então, olha só a vida dessa criança como cresceu. Mas ele não sabia, não entendia, e seguiu esse caminho, né, que é o único que ele achou. Até que um dia pegaram ele já estava com uns 28 anos, mais ou menos, e pegaram ele, os policiais, quebraram ele tudinho, quebrou todos os ossos dele, praticamente braço, perna, costela, clavícula, e prenderam e colocaram na solitária e falaram que à meia-noite ia matar ele. Os policiais iam matar ele e dar a sentença de morte para ele. E aí colocaram ele numa solitária. E ele falou que ficou nessa solitária escura. O carcereiro pegava a comida, abria aquela portinha, e em vez de colocar a comida para ele, jogava a comida em cima dele. E ele falou que ele não tinha condições nem de se mexer, nem se levantar. Então ele fazia as necessidades na roupa. Porque ele não tinha condições, ele falou: olha, não tenho como me mexer aqui. E aí, a comida em cima dele, aquela comida, ficou 4 dias lá, aquela comida estragando, aquele cheiro, mau cheiro. Diz que os ratos vinham, comia a comida que estava em cima dele. E ele até conversou com o rato, falou assim: olha, você tem a vida melhor que eu. Porque você vem, você come, você vai embora, você vem, você entra, sai, e eu nem posso me mexer. Então eu sou menor que você. A declaração de um homem falando para um rato. E naquele dia, o carcereiro, que era cristão, era evangélico, tirava sarro dele e falava assim: olha, nem Deus vai te salvar. Você vai morrer hoje. Pelo crime que você fez, nem Deus vai te salvar. Olha só, gente, um cristão falando isso para um bandido. E aí esse cristão falou assim: olha, como você vai morrer hoje mesmo, eu vou colocar aqui um rádio aqui, pendurar aqui, para você ouvir o programa da minha igreja. E aí, naquele programa, Deus usou o pastor lá e falou assim: olha, e você que está numa solitária, e você está numa condição que você não consegue nem se mexer, e você acha que está sozinho, eu tenho uma novidade para você. Deus está aí com você e Ele está disposto a te ouvir e te alcançar onde você está. E aí ele percebeu que isso era com ele. E aí lá dentro da solitária ele começou a fazer uma oração sincera para Deus e falou assim: Deus, se o Senhor existe mesmo, aparece para mim, fala comigo, fala alguma coisa, porque eu vou morrer hoje. Mas pelo menos eu quero saber se o Senhor existe ou não. E aí veio uma luz forte naquela solitária, iluminou, e veio uma voz chamando o nome dele. 2 vezes ele ouviu, ele pensou que era o carcereiro, outra vez pensou que era algum colega de cela, enfim. E na 3ª vez ele lembrou e falou assim: olha, na rádio lá falou, acho que era Deus que estava falando comigo. Então, se é Deus mesmo, faz alguma coisa. E Deus começou a curar ele ali. Os ossos começaram a se colar, a restaurar, e ele começou a sentir os ossos, né, colando de volta, restaurando, e daqui a pouco ele estava de pé. E aí
na boca, no nariz, só saía sangue. Ele falou que cuspiu algumas vezes para ver se saía sangue, e não, os cuspe estavam limpinho, branquinho. E ele falou que Deus curou ele ali na solitária. E Deus falando com ele: olha, fulano de tal, o nome dele, você não está sozinho. Deus ouviu a oração dele, atendeu e visitou ele naquela noite. O carcereiro, quando entrou, ficou em choque, porque ele já estava de pé, já estava tomando banho, e o carcereiro não, sem entender o que aconteceu. E aí ele falou: olha, Deus veio aqui, Deus me visitou, Deus... Enfim. Ele foi atraído por um programa de rádio, por uma palavra de um pastor que veio direto para ele, e ele se sentiu atraído por aquilo. Ele aproveitou aquela única chance que ele tinha, se agarrou a ela, e aquilo salvou ele, aquela palavra de Deus, e o próprio Deus salvou ele daquele mal. Resumindo, todos aqueles crimes que ele tinha, antecedentes criminais, foram apagados. O delegado não entendeu o que estava acontecendo. Vieram 3 homens de branco que se intitularam advogados, que estavam lá para soltar ele. E ninguém sabe o que aconteceu. Enfim, ele foi curado, foi liberto, foi limpo, e todo o seu antecedente criminal foi limpo também. Ele tirou aquele documento lá de antecedentes criminais, e lá dizia: nada consta de antecedentes criminais. Isso é coisa de Deus. Amém? Ele foi atraído pelas coisas de Deus, se agarrou a essa oportunidade. E hoje ele é crente, ele conta testemunho onde quer que ele esteja, porque ele fez um voto com Deus lá na solitária. Falou assim: Deus, se o Senhor me curar, se o Senhor me libertar, eu vou testemunhar onde eu for do que o Senhor fez comigo. E hoje está aí, está pregando. Amém?